Amém? Abra sua Bíblia em Efésios. Capítulo 3. Efésios capítulo 3. Nós vamos ler o verso 19, 20 e 21 de Efésios capítulo 3. Amém? Encontraram? Amém. Diz assim a palavra de Deus: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. E o povo de Deus diz: amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós temos tido entendimento que desde quando começamos esse trabalho, a mão do Senhor esteve sempre adiante da nossa mão. A ação de Deus esteve sempre bem adiante da nossa ação. Nós vimos Deus operando de maneira tão linda e tão poderosa e nos surpreendendo. Desde o primeiro dia em que nos reunimos, nós fomos surpreendidos. Desde o primeiro dia em que houve aquela reunião lá no Sol Nascente, dia 20 de setembro, nós percebemos que Deus é um Deus que surpreende. É um Deus que vai além realmente do que a gente pede ou do que a gente pensa. E esse operar de Deus, em meditar em sua palavra, em refletir no que Ele diz acerca dessa revelação e dessa verdade, nós descobrimos que Deus faz isso apenas e tão somente porque Ele nos ama. Deus nos ama, por isso Ele nos surpreende com tanta graça, com tanto carinho e com tanto poder. Isso é fruto do amor de Deus pelas nossas vidas. Amém? E é exatamente isso que começa dizendo aqui o apóstolo Paulo. Ele faz 4 pedidos ao Senhor nessa passagem, mas 3 anteriores a essa que eu li agora. O primeiro pedido, ele pedindo para que Deus abençoe os irmãos da cidade de Éfeso. Ele diz que sejam, lá no verso 16, fortalecidos com poder. No verso 17, habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. E nesse segundo pedido, o apóstolo dá uma revelação tremenda, que Cristo passa a habitar em nosso coração pela fé, mas Ele é arraigado dentro de nós, Ele é alicerçado dentro de nós pelo amor. A fé é a porta pela qual Cristo entra dentro do nosso coração, mas Ele se estabelece pelo amor. Então o amor é a forma como Deus trata conosco. É o sentimento, não é apenas um sentimento teórico, mas uma manifestação do amor do Pai derramado em nossos corações. É a forma como Deus age, como Ele opera em nossas vidas, em nome de Jesus. No verso 18, é o terceiro pedido, ele diz: a fim de poderes compreender com todos os santos qual a largura, qual o comprimento, qual a altura e qual a profundidade. E aí vem o verso que a gente leu: e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo o entendimento. Então o apóstolo está orando, pedindo que o povo de Éfeso experimente o conhecimento desse amor de Deus. E quem conhece o amor de Deus é tomado por uma ação tão gloriosa no seu coração, que não consegue se apartar desse amor tão contagioso e tão misericordioso do Senhor nosso Deus. Eu posso ouvir um amém? Amém. Mas queridos, nós, ao meditarmos nas Escrituras, nós percebemos uma coisa muito poderosa lá na Epístola de João.
porque lá está escrito que Deus é amor. Então, quando o apóstolo diz que a gente tem que conhecer e entrar neste amor, e sabendo nós que Deus é amor, como poderíamos conhecer esse amor em sua plenitude? Uma vez que o próprio Deus é amor, e jamais teremos a capacidade, jamais poderemos entender plenamente o amor de Deus por nós, porque o amor de Deus por nós é a maior bênção que nós tivemos na nossa vida. A maior bênção é o amor de Deus. O próprio evangelista João diz, lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a motivação foi o amor de Deus. O amor de Deus é a base do relacionamento dele conosco. É porque ele nos ama, é porque ele nos quer bem, é porque ele tem zelo pelo nosso coração. É um Deus de amor. Deus não consegue fazer nada sem que ele esteja dentro do que ele faz, e ele é amor. Então ele ama de coração pleno, ama de coração completo, simplesmente porque Deus é amor, e o amor dele deve mexer nossa alma, deve mexer com o nosso coração, deve mexer com o nosso entendimento. E o apóstolo aqui fala: conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento. Jamais compreenderemos o amor de Deus pelas nossas vidas, porque, queridos, ser amado é bom demais, mas saber que é amado é melhor ainda. Ser amado é muito bom, mas saber que é amado é muito melhor. Quantas pessoas são amadas e não sabem? Quantas pessoas são amadas por Deus, mas não sabem o quanto Deus a ama, o quanto Deus tem amor verdadeiro no seu coração, que uma vez já foi derramado até a cruz do Calvário pelaquela pessoa. Queridos, quantos nós já vimos aí filhos que o pai o ama, mas o filho pensa que o pai não ama, tem um sentimento de rejeição e não usufrui do amor do pai, porque pensa que o seu pai biológico não ama, não é verdade? Então, o amor, você só usufrui do amor quando você de fato sabe que é amado por aquele que de fato te ama. Então o amor de Deus só é experimentado por quem sabe que Deus o ama. Amém? Amém. Então o amor de Deus se derrama em nossos corações, mas a gente precisa saber que é amado, porque Deus ama, mas muitos não sabem que é amado do Senhor. Porque uma coisa é ser amado, outra coisa é sentir que é amado. Uma coisa é saber que é amado, outra coisa é ter o sentimento de que o amor de Deus já de fato dentro do seu coração, dentro da sua alma. É algo que mexe contigo, porque o amor de Deus, querido, é um abraço por dentro do seu coração. O amor de Deus é entranhável, é dentro das suas entranhas. Ele abraça você por dentro. O amor de Deus é um amor que você não consegue se apartar, que você não consegue se afastar. Quem de fato conhece o amor de Deus se sente abraçado por dentro da sua alma. Eu posso ouvir um amém? Amém. É isso que nós precisamos, queridos, entender, porque o amor de Deus vai além da mera lógica, vai além de qualquer equação. O amor de Deus está acima de qualquer entendimento humano. Amém, queridos? Amém. Só que nós precisamos entender que o amor de Deus está conosco em todas as horas, em todos os momentos. Há momentos que nós até duvidamos, porque relacionamos o amor de Deus com o nosso bem-estar. É verdade ou não é? Achamos que se Deus nos ama, tudo tem que correr bem, tudo tem que andar perfeitamente, tudo tem que ser muito ajustadinho. E se a gente não tem tudo ajustado como gostaríamos, começamos a desconfiar do amor de Deus. Mas é interessante, porque lá em 1 Coríntios 13, verso 7, diz que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor, no verso 8, jamais acaba. Aleluia. O amor de Deus, queridos, por
quando Ele é derramado em nosso coração, Ele está dentro de você quando você está sofrendo. Não quer dizer que Ele não te ame, mas o amor do Senhor está contigo. E no momento da tua dor, do teu sofrimento, o amor de Deus é cura e consolação para a sua alma, para o seu coração. Então, no momento de dor, este amor reconhecido por nós se torna muito mais poderoso, muito mais forte, e a gente sente esse consolo poderoso em nosso coração, porque o amor tudo sofre, e o amor de Deus sofre no sentido de nos consolar. Não que Deus vá sofrer, mas que Ele vai estar conosco, nos consolando e nos abençoando. Você já notou algo? Que quando o Senhor Jesus andou nessa terra, quando via alguém sofrendo, há um destaque, há uma expressão que se destaca das Escrituras, que naquele momento, enquanto Ele passava por aqueles lugares de sofrimento, de dor, vendo leproso, vendo pessoas sofrendo, a Bíblia diz assim: e o Senhor se moveu de íntima compaixão. E o Senhor se movia de íntima compaixão. Deus então se compadece de nós. Deus não é alheio à minha dor, à sua dor. Ele nos ama acima de toda e qualquer compreensão ou entendimento. Ele está com você, não importa o seu momento, porque o amor de Deus, diga para o seu irmão, o amor de Deus, é fiel. É fiel. Aleluia. Deus é amor. O amor dele é fiel. Ele não falha no que ele é. E ele é amor. Ele não pode negar aquilo que ele de fato é. Ele é amor. Amém, queridos? Aleluia. Diz também que o amor tudo crê. É a fé. O amor se transforma em fé quando tudo diz que não. Quando tudo à sua volta parece bater o pé e dizer: acabou, já era, não tem mais jeito. O amor de Deus derramado em seu coração, ele se transforma em fé e começa a acreditar, e começa a avançar, e começa a crer cada dia mais, porque o amor, ele não volta atrás, amados, porque o amor é Deus, e se Deus está em você, ele te faz avançar. Quando você reconhece o amor de Deus derramado em seu coração, glória a Deus. Quando reconhecemos isso, nossa vida é muito abençoada. Por isso ele diz nessa mesma passagem: o amor de Deus tudo espera. É a esperança que te anima todos os dias. O amor que te motiva todos os dias é o amor de Deus, movendo seu coração, movendo sua história, fazendo você acordar todos os dias esperançoso, porque o amor que é o próprio Deus está habitando em seu coração. Aleluia! Mas isso precisamos reconhecer. Precisamos não apenas saber, precisamos experimentar esse amor real de Deus em nosso coração. E sentir esse cuidado paternal, esse carinho muito acima de um pai biológico, muito acima de um cuidado de um lar. Um Deus que nos cuida em todos os ramos, áreas, em todo o ambiente da nossa vida, quer seja emocional, espiritual, em todas as áreas. Deus é fiel e te ama com um coração intenso, com um coração pleno, e nós precisamos reconhecer esse amor em nome de Jesus. E diz aqui também que o amor tudo suporta. Não é de suportar alguém, a palavra aqui é de suporte. O amor tudo suporta, mas a ideia de suporte, de sustento, de amparo, de apoio, de base. O amor de Deus se torna em base para nós, se torna em apoio para nós, se torna em sustento, amparo. Quando temos o amor de Deus, nós nos sentimos amparados, solidificados, estabelecidos. Nós não ficamos perdidos, não estamos jogados ao léu, porque temos um amor que nos dá suporte. E o nome desse amor é o amor de Deus. O amor de Deus te dá suporte, te dá base e te abençoa em nome de Jesus. Amém, queridos? Por isso o amor jamais acaba, porque o amor é Deus. O amor jamais acaba, porque Ele é o próprio Deus. E se Ele nos ama, então jamais
jamais acabará esse amor, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Amém. Mas, muitas vezes nós não entendemos o amor de Deus, não é verdade? Muitas vezes nós não compreendemos a maneira de Deus trabalhar. Até porque Deus trabalha numa dimensão tão alta, tão superior, tão além do nosso entendimento, tão além da nossa compreensão, que às vezes nós ficamos a perguntar, ficamos a questionar muitas coisas, ainda que inconscientemente, ainda que sem querer. Quando você vê, você já questionou, sim ou não? Ainda que sem notar, quando você pensa que não, já está falando Deus, mas por quê? Não é verdade? Então é algo que é do ser humano, é o senso de amparo de Deus que nós queremos cada dia mais forte, cada dia mais real e visível em nossa vida. Mas, queridos, eu quero trazer uma reflexão para vocês em cima de 4 personagens da Bíblia. A gente vai trabalhar um pouco desses personagens para você entender a forma de Deus operar, para você entender aqui o versículo de número 20, que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Amém? Para entendimento prévio, é importante sabermos que Isaías 55:9 diz, o Senhor dizendo: assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É um Deus que está noutra dimensão, além do nosso entendimento. A forma dele operar e trabalhar está muito além do que nós podemos imaginar. E eu quero destacar para vocês nessa noite, em primeiro lugar, o escritor desse livro, o apóstolo Paulo. Um homem de Deus, um homem que impactou a sua época, mas um homem que nem sempre foi assim. Um homem que, lá em Atos 7, a primeira vez que a Bíblia faz menção deste homem, o chama não de apóstolo Paulo, o chama de Saulo. E esse homem aqui, ele estava lá, sendo testemunha e consentindo com a morte do primeiro mártir da igreja de Jerusalém, da igreja primitiva, o diácono chamado Estevão. Enquanto as pessoas tiravam a sua capa para tirar pedras em Estevão, o apóstolo Paulo, então chamado Saulo, estava naquele lugar e as pessoas tiravam as suas capas e depositavam aos pés de Saulo. E ele consentiu na morte, só que ele era muito sincero. Era um homem com uma sinceridade enorme, muito extremo, muito radical em sua fé. Era um homem muito valoroso. Ele não estava aqui pensando que estava no erro. Ele estava ali pensando que estava fazendo um trabalho para Deus. Em Atos capítulo 9 é retomado a história do apóstolo Paulo. E no capítulo 9 diz, queridos, que Paulo pediu cartas, autorização para se dirigir à cidade de Damasco. E lá ele aprendeu um monte de gente que professavam a fé cristã. E naquele momento em que ele se ajeita, se organiza, não sabia Paulo que no meio do caminho Jesus estaria esperando ele. Não sabia que ele ia ser surpreendido por uma luz mais forte do que a luz do sol, ao meio-dia. E lá ele cairia no cavalo e o seu destino seria mudado para sempre. Não sabia o apóstolo, ele saiu cheio de si, cheio de confiança. E quando tomou o caminho de Damasco, no meio do caminho, amados, uma luz brilha ao meio-dia. Lá no capítulo 23 de Atos diz que era ao meio-dia. E ao meio-dia, quando essa luz brilha, mais forte do que o sol, com certeza, ele então cai do seu cavalo. E há uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele diz: Senhor, quem és? Ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Vai, levanta-te e vá para aquela cidade. E lá te será dito o que será, o que tu terás que fazer. O que eu quero falar para você, queridos, é que Paulo era parte do problema da igreja primitiva. Paulo era um perseguidor da igreja primitiva. Ele era aquele que tinha se levantado com um incrível nessa noite para você. Aquele
parte da solução. O Deus que surpreende faz isso. Ele pega pessoas que às vezes na sua casa, no seu lar, traz problemas, traz lutas e te surpreende, fazendo com que aquela pessoa seja a boca de Deus na sua casa, com que aquela pessoa seja a bênção. Aqueles que todos dizem, esse nunca vai acontecer, essa vida jamais será mudada, essa pessoa nunca mais mudará. Deus escolhe aqueles que ninguém escolhe, Deus ama aqueles que são rejeitados, Deus atrai para si aqueles que os outros até têm medo, simplesmente porque Deus é um Deus que surpreende. Aleluia! Deus é um Deus que surpreende, querido. A luz brilhou no caminho de Paulo e a vida dele mudou, tomou um novo sentido. E quem sabe nessa noite o Senhor Jesus quer brilhar na sua rota, brilhar no seu caminho, brilhar na sua história e te mudar completamente, em nome de Jesus. Creia nisso, levanta a tua mão e diga: eu tomo posse, porque Ele quer brilhar com a luz da glória na sua trajetória, em nome de Jesus. E hoje pode ser a sua noite, hoje pode ser o seu dia. Ele mudou Paulo, era alguém inimaginável, surpreendeu a igreja primitiva, porque, queridos, eles jamais imaginaram, eles jamais pensaram que um homem opressor, que um perseguidor se transformaria num pregador do Evangelho. Esse que você vê escrevendo esse livro e falando a respeito de Deus, ilustra com a sua própria vida o que escreveu aqui, que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Glória a Deus! Que Deus maravilhoso! Que Deus santo, que Deus glorioso. E o apóstolo Paulo se transforma numa bênção na presença de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes para Deus não basta apenas fazer o impossível. Para Deus há momentos que Ele quer fazer o impossível de uma maneira que ninguém jamais imaginou, simplesmente por capricho divino. Às vezes a gente imagina uma forma como Deus vai fazer algo em nossa vida, e Deus nos surpreende, porque o caminho dele é lá em cima e o nosso caminho é embaixo. O pensamento dele é lá em cima e o nosso é embaixo. Então a maneira dele operar, dele agir, está além do nosso entendimento, além da nossa compreensão. Por isso ele é o Deus que nos surpreende. Glória a Deus! Amém, queridos? Amém. Aleluia! Deus bom, Deus maravilhoso é o nosso Deus. Queridos, saindo do apóstolo Paulo, com a mesma ideia de meditarmos no Deus que surpreende, eu quero meditar contigo na história de Zacarias, lá em Lucas capítulo 1, verso 5. É interessante, porque, amados, nós temos a mania de achar que alguém sofre de algo porque fez alguma coisa, a chamada teologia de causa e efeito. Imaginamos que alguém passa por alguma dificuldade porque em dado momento da sua vida semeou alguma coisa. É verdade ou não é? Volta e meia nós procuramos razões. Quando não se encontra razões, nós inventamos razões. Mas a palavra de Deus nos traz, nos traz uma revelação tão poderosa, tão gloriosa na vida de Zacarias, e a gente pode trazer e aplicar para a nossa vida de uma maneira muito linda e muito preciosa. Quem era Zacarias? Zacarias era um sacerdote do turno de Abias, casado com Isabel. Isabel era descendente de Arão. Ambos eram casados. E lá em Lucas, capítulo 1, versículo 5 diante vai dizer: e eles eram justos diante de Deus e tinham uma vida irrepreensível. Porém, Isabel, sua mulher, era estéril. Ela era estéril, não podia conceber, gerar filhos. E aí, queridos, é interessante, porque nesse tempo determinado pelo Senhor, caiu sorte para que Zacarias entrasse ao templo, ao santuário, e ali ministrasse o incenso diante do Senhor. Só que quando Zacarias entrou para ministrar no santuário diante do Senhor, queridos, olha o que acontece. O povo está lá fora orando. O povo está lá fora clamando em intercessão, enquanto Zacarias está dentro do santuário, apresentando a Deus uma oferenda, um incenso
suave e agradável ao Senhor. Mas para a surpresa de Zacarias, quando ele entra no santuário, quem está lá? Um anjo do Senhor, conhecido Gabriel. E o anjo Gabriel está de um lado. Quando Zacarias enxerga o anjo, se tomou de medo, de pavor. E a palavra de Deus diz que o anjo virou para ele e disse: não temas, tua oração foi ouvida. Tua mulher te dará um filho, muitos se alegrarão nele. Ele trará alegria para a nação Israel. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ele começa a fazer uma restauração tão poderosa, e ele será o predecessor do Filho de Deus que virá. Ele preparará o caminho do Senhor e habilitará um povo para servir o Deus Todo-Poderoso. Queridos, olha que coisa tremenda. Não apenas diz que ele vai ter uma bênção, mas o anjo revela o futuro do filho de Zacarias e diz: ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Quem lembra da cena em que a Bíblia escreve quando Maria se aproxima de Isabel, ambas grávidas, e aí quando Isabel ouve a saudação de Maria, diz que a criança se movimentou no ventre ali de Isabel, ao ouvir a saudação daquela que era a mãe biológica do Messias. Queridos, João Batista era cheio de Deus, cheio do Espírito, desde o ventre materno. Agora deixa eu falar algo para ti. Como Zacarias recebeu essa mensagem? Como Zacarias escutou isso? O anjo descarregou mensagens proféticas, abençoadoras e restauradoras para a sua história. Mas Zacarias disse: como pode ser isso? Eu sou velho, minha mulher é entrada em dias, como pode acontecer isso? Sabe por quê, queridos? Porque o tempo tinha travado os sonhos de Zacarias. Zacarias estava ferido por um bichinho chamado tempo, e muitas vezes o tempo nos machuca, a esperança de algo que aconteça, esperando que algo venha à tona, esperando que algo de Deus nos favoreça. Parece que o tempo se torna opressor da nossa existência. É verdade ou não é? Enquanto aguardamos, enquanto esperamos. Mas aqui é interessante, você vê um sacerdote, um homem cheio de Deus, de reputação assim irretocável, mas que naquele instante não cria mais na promessa de Deus, não cria mais que Deus ainda viria e traria um filho para ele, a ponto de ter uma manifestação angelical diante dele, e ainda assim ele não crê. Queridos, é algo que nós precisamos muito perceber, que muitas vezes, quando coisas demoram a acontecer, a gente vai desistindo de lutar, desistindo de orar, desistindo de esperar, desistindo de clamar. Há muitas orações arquivadas na sua história, eu tenho certeza, simplesmente porque demorou tanto que você disse: Deus não virá mais. Mas eu tenho uma boa notícia para você: orações diante de Deus nunca morrem, orações diante de Deus nunca morrem. Lá em Apocalipse diz que a oração dos santos subiu como incenso suave até a presença de Deus, porque a oração é um memorial diante de Deus. Amém, queridos? Amém. É um memorial. Então, quando você parar de orar, não se esqueça, Deus não vai deixar de te amar, e a resposta ainda pode vir, porque Ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos segundo o poder que opera em nós. Você pode dizer glória a Deus? Nessa noite Deus quer ressuscitar sonhos, ressuscitar planos, projetos, desejos, vida espiritual. Pessoas que se esqueceu de como era a comunhão com Deus, pessoas que já desistiu de uma vida intensa na presença de Deus, porque já tentou tanto e nunca conseguiu. Mas nessa noite é noite de ressurreição, de propósitos, de metas e planos, em nome de Jesus. Diga amém. Diga: Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. A agenda de Deus não é a nossa agenda. Nós demarcamos tempos e eras, mas Deus trabalha com a agenda totalmente dele. O tempo é dele, a hora é dele, a hora que Ele faz é como Ele
quer, na hora que quer, do jeito dele. A nós compete confiar no Senhor. Amém. Amém, queridos? É tempo de crermos, porque ainda que não crermos, como foi o caso aqui de Zacarias, a palavra de Deus diz, o anjo diz, porque não crestes, porque não creu no que eu falei, você ficará mudo até o nascimento do seu filho, porque você não acreditou. Olha só, agora o fato dele não acreditar mudou a bênção de Deus? Não. Por quê, queridos? Porque Deus é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, é um Deus de compaixão, é um Deus de favor. Ele dá às vezes até quando você não está acreditando, porque você é filho, porque Ele te ama, porque você está dentro dEle, inegociavelmente. E isso já é o bastante para Ele ter você em amor e carinho pela sua história, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, amados. É isso que faz do Senhor esse Deus que surpreende. Queridos, isso aqui me fez lembrar a história de um homem cristão, e esse cristão, ele mora em determinada cidade, é uma história, ele embarca no avião, então ele vai para um outro país, só que em alto mar, o avião cai. Ele, então, é o único a sobreviver nesse acidente aéreo. Ele agarra-se às fuselagens do avião, a maré começa a dar nele ali, e ele para numa ilha deserta. Ele explora a ilha, desbrava a ilha, descobre que só tem ele lá, que mais nenhuma pessoa sobreviveu daquele acidente. Ele então começa a se ajeitar naquele lugar. Ele diz: eu preciso fazer um abrigo, eu preciso ter um ambiente para me resguardar, que se porventura aqui tenha bestas feras, animais selvagens. E ele começa a pegar partes das fuselagens, coqueiro, e começa a fazer uma pequena cabana para ele. E aquilo dá muito trabalho. Ele luta muito para colocar aquilo tudo em ordem e ficar um lugar seguro para ele. Ele já estava se adaptando à realidade em que ele estava naquele momento. E quando ele termina tudo, com muita alegria, assim, a gente, quando termina de fazer a casa, reformar, a gente faz aquele almoço, aquele jantar e quer convidar a família, os amigos. Ele não tinha ninguém para convidar, mas ele queria fazer um banquete, então ele saiu para uma pescaria especial. E aí ele começou a ir para aquele lugar, e lá ele pescou, e cheio de alegria, porque tinha agora o seu espaço, ele agradecendo a Deus por aquilo. Mas quando ele estava perto da sua cabana, que ele olhou para ela, ela estava pegando fogo, estava queimando, só a fumaça subindo. E ao chegar perto, percebeu que havia uma fogueira a certa distância, que ele mantinha acesa, mas alguma coisa aconteceu que a fogueira alcançou então a sua barraca e pegou fogo. Ele começou a questionar mais Deus: cadê o Senhor? Já não basta o sofrimento que eu passei, já não basta as dificuldades que eu passei, onde o Senhor está agora? No meio desse questionamento dele, um homem bate no ombro dele e diz: oi. Ele virou, ele diz: eu sou marinheiro, sou daquela embarcação ali. E quando estávamos em alto mar, nós vimos um sinal de fumaça que subia para os céus, em sinal de SOS, de socorro. E nós mudamos nossa rota e vimos te apanhar aqui. Para ele, querido, era mal, era ruim, era péssimo. Mas nós temos um Deus que transforma aquilo que às vezes achamos que é péssimo e ruim em excelente, em maravilhoso, em bênção demais para as nossas vidas. Porque Deus é especialista em transformar o bom em excelente. Glória a Deus! Deus é especialista em avançar em sua bondade para conosco. E é isso que a gente precisa acreditar, no amor e no cuidado misericordioso do Senhor nosso Deus. Eu posso ouvir um amém? Amém! Oh, glória a Deus! Você pode aplaudir o Senhor da palavra?
Jesus. Glória a Deus. Queridos, uma das coisas que a gente precisa entender é que Deus tem o seu modus operandi próprio. Ele tem a sua maneira de operar. E para concluir a mensagem, amados, eu quero refletir com vocês lá em Lucas 8:40, na história de Jairo. Jairo era o chefe da sinagoga. Jairo tinha uma filha de 12 anos de idade, filha única. E ele, homem, chefe da sinagoga judeu, do judaísmo, correu até Cristo e se prostrou diante dele e disse: salve, meu filho, porque está prestes a morrer. O Senhor Jesus pega os seus apóstolos e começa a andar em direção à casa de Jairo. E a multidão o cercou, encheu de pessoas em volta do Senhor Jesus. De repente, o Senhor Jesus para no meio da multidão e diz: alguém me tocou, porque saiu virtude dentro de mim. E os discípulos viram e dizem: mas como, Senhor? A multidão te aperta, a multidão te comprime, e o Senhor diz que alguém te tocou. Ele diz: sim, alguém me tocou, porque saiu virtude de dentro de mim. E no momento em que ele estava perguntando, você imagina Jairo, a filha dele está lá na casa dele prestes a morrer. Ele precisa urgentemente que o mestre chegue na casa dele. Ele precisa com urgência. Mas o Senhor Jesus para e começa a interrogar alguém que tinha tocado a orla do manto dele. Jairo naquele momento deve estar já preocupado, porque pode acontecer da sua filha morrer. E naquele momento, amados, uma mulher sai e diz toda a verdade. Diz a palavra de Deus que antes desse acontecido, ela diz a palavra que ela tinha 12 anos, a mesma idade da filha de Jairo. 12 anos que padecia nas mãos dos médicos, gastando tudo que tinha, não melhorando, ao contrário, indo de mal a pior. Mas quando ouviu falar de Jesus, disse em seu coração: se tão somente tocar na orla do seu manto, eu serei curada. E ela seguiu na direção do Senhor Jesus. E quando tocou no Senhor Jesus, ela foi plenamente curada. Mas vamos lá, amados, Deus faz só o que a gente pede, ou Deus faz muito mais? Você pode falar? Diga: muito mais. Amém. Foi bonito, mas pode ser muito mais bonito. Diga: muito mais. Muito mais. Aleluia. Queridos, Ele faz muito mais. Ele faz com muito mais gosto e muito mais sabor. De repente, aquela mulher, não sei se você sabe, mas ela vivia numa sociedade onde ela era posta de lado, marginalizada, a ponto de, se ela sentasse numa cadeira, aquela cadeira era considerada imunda e ninguém mais sentava naquela cadeira. Se ela comesse com um prato, ela era considerada imunda e ninguém comeria com aquele prato. Ela estava distante da sua família, ela não sabia o que era carinho, atenção e cuidado de ninguém. Mas o Senhor Jesus olhou e, sabendo no coração quem era aquela mulher, Ele disse: eu vou te restaurar muito mais, eu vou te abençoar muito mais, eu vou elevar a bênção sobre você. E o que o Senhor faz? Quem me tocou? E ela: sou eu. Ele faz com que ela se expresse no meio da multidão que a desprezava. Ele faz com que ela se manifeste diante de todos aqueles que a viam como uma pessoa imunda. E então Jesus vira para ela e diz: filha. Queridos, uma palavra tão carinhosa, uma palavra que com certeza arrebatou o coração daquela mulher. Filha, vai-te em paz, a tua fé, a tua fé. Vocês podem falar muito mais dentro. A tua fé te salvou. Ela foi atrás de salvação? Ela foi atrás de cura. Mas Jesus não se restringe àquilo que muitas pessoas às vezes vêm na casa de Deus querendo uma bênção, uma cura. Mas deixa eu te falar o que Deus quer te dar de verdade. Ele quer te dar salvação. Ele quer escrever o teu nome no livro da vida, porque Ele é Deus que salva, que restaura e que liberta. Você pode dizer amém? Amém. Diga: Deus, me dá muito mais do que bem-estar eterna. Aleluia. Você pode aplaudir a Deus da palavra.
máximo em sua vida. Ele não se contenta em ser o mínimo, Ele não se contenta em te dar gotas de bênçãos, Ele quer se dar por completo ao seu coração. Amém? É isso que Ele quer fazer conosco. Queridos, lindo demais, mas o Jairo é uma história dentro de outra história. O Jairo está a caminho para ter então a bênção da sua filha, mas no meio disso chega os seus servos e diz: Jairo, não incomodes mais o mestre, sua filha morreu. Jesus não esperou isso nem ser processado no coração de Jairo, virou para eles: não temas, creia somente. Imagina quantas coisas não passaram no coração de Jairo até a chegada à sua casa. E quando ele chega na sua casa, ele encontra aquela cena lamentável, muitas pessoas chorando em volta da casa. Nós estamos meditando nessa noite no Deus que surpreende, no Deus que faz muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Queridos, quando ele chega lá, Jesus vira para aquele, uma espécie de já quase cortejo fúnebre, e diz: ela não morreu, ela só dorme. Riam, zombavam, faziam pouco caso do Senhor Jesus. Ele chegou no quarto dela, tirou todas as pessoas, todas, entrou com Tiago, João e Pedro, trouxe o pai e a mãe. Imagino, estou aqui conjecturando, não sei, mas diz que ele a tomou pela mão e disse: Talita, come, menina, levanta-te. Queridos, você talvez não, nós na versão portuguesa não pegamos a força da expressão, mas é como se Jesus estivesse dizendo assim: minha queridinha, levanta-te. Ao nível de carinho com que ele fala com aquela criança, parece um pai acordando no domingo de manhãzinha cedo para dar aquele café da manhã. Jesus olha para aquela pessoa que já tinha parado de bater o coração, as atividades cerebrais já tinham passado, e ele simplesmente diz: minha querida, levante-se. E deu para os dois. Jairo foi em busca de cura. Jairo clamou a Deus. E deixa eu te falar uma coisa: às vezes na nossa vida nós parecemos com Jairo. Nós clamamos a Deus, pedimos a Deus, e às vezes, e ao invés das coisas melhorarem, pioram. Ao invés de coisas acontecerem, ao contrário, começa a piorar, começa a vir mais situações, mais problemas. Mas qual foi a resposta de Jesus para Jairo? Não temas, creia somente. Se você está buscando o Senhor, se você está invocando Deus Todo-Poderoso, se você está orando e as coisas estão piorando, a voz profética de Jesus para você nessa noite é: não temas, creia somente, porque o teu Deus é fiel. Aplauda o Senhor da glória. Deus está aí, que eu possa pedir, que eu possa desejar e do que eu possa pensar. Nós temos o desafio: cremos no Deus que nos surpreende. Amém. Amém, amados. Aleluia. Por isso, no final ele diz: a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações. Amém. Glória, pois, a Ele. Amém. O último versículo. Amém. A Ele a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Porque nós cremos, nós vivemos, nós esperamos, nós andamos sob a tutela de um Deus que nos surpreende. Aleluia! Podemos viver uma vida abençoada, sim ou não, amados? Amém. Nós estamos nessa igreja para viver a vida na presença do Deus que nos surpreende. Aleluia! Isso Ele faz muito mais do que nós pedimos. Amém. Pensamos. Sabe do poder.